Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Vão chegando aí, vão chegando. Vão chegando, vão dizendo aí o seu olá, estou aqui. Manda aí o sinalzinho. Coloca aí, estou aqui, oiê. É isso aí, vamos chegando, vamos chegando. Vamos começar aqui a nossa live. Nosso convidado hoje, pessoa muito especial. E eu estou contando com vocês aí para poder ir curtindo, para poder ir compartilhando. Mande os coraçõezinhos para cima. Vai ser uma live bem legal, tá bom? Meu convidado hoje, ele é um dos mentores do Movimento Caminho da Graça em Recife. Ele é formado em teologia e em filosofia e ele é escritor, compositor e músico. Depois nós vamos apresentá-lo melhor aqui, a gente vai conhecê-lo melhor, tá bom? Ele já está entrando aí, já está na área aí com a gente. Você pode ir mandando aí sua pergunta. Opa! E aí, Carlos? Tudo bom, mano? Tudo bom? E você? Bem, estamos aqui debaixo de muita chuva em Recife. Opa! Coloca a câmera um pouquinho, talvez um pouquinho mais para cima. Apareceu no início, estava cortando um pouquinho assim na testa, ó. Se ela tiver um pouquinho só para cima. Eu vou só recuar um pouquinho Sem problema. para você me ver melhor aí. Tá bom assim? Enxerga aí? Tá bom assim, tá bacana. Legal. Tá legal. É um prazer, mano, estar aqui com você. Ô, mano. Obri- Bom, o- é Obrigado nosso. obrigado por ter aceito o convite, tá? Foi super tranquilo. Legal. Eu vou aqui aproveitar para poder falar um oizinho aqui pro pessoal que está chegando. Tá? A minha esposa aqui, minha filha já estão aqui, já deram o sinal. A Grace, a Leidiane também. É um pouquinho difícil de passar no Instagram, né? Mas Mas tudo bem. Mas é isso aí, pessoal. Vai compartilhando, vai curtindo, vai mandando os coraçõezinhos para cima aí. Faz esse vídeo chegar no máximo de pessoas, que eu tenho certeza trará uma mensagem transformadora. Então, mano, assim, é um prazer poder estar aí te conhecendo. A gente, fora uma única vez que a gente se falou no telefone, que foi quando eu te convidei, a gente nunca se falou, né? Aqui é a primeira vez que a gente está olhando um para o outro, assim, se falando. Sim. Ou seja, essa live vai ser bem orgânica. Eu tava vendo aqui, mano, que você já conhecia. Quer dizer, aquela vez a gente conversou e você disse que já conhecia Bruxelas, né? Já conhecia a Bélgica. Tive aí em acho que 2014, se não me engano. Na verdade, a gente foi para Amsterdã e, Uhum. e pegamos um trem. E aí fomos descendo, né? Passamos por Bruxelas e depois fomos para Londres, eu acho. Ah, bacana. Então passamos dos 2 dias aí, coisa muito rápida. Uhum. Não, Conhecemos as coisas principais, né? E a viagem de trem por si só já é já né? Mas foi. deu tempo de conhecer as fritas belgas, a cerveja belga. Isso é claro. Isso aí não poderia deixar de ter cerveja, né? Mas legal, foi uma viagem que a gente fez curta, mas assim, fui com minha mulher e minha filha, foi muito gostoso a gente experimentar, né, essa oportunidade que Deus nos deu. Bem diferente de Recife, né? O É clima, tudo. muito diferente, né? A gente é aqui num país tropical, né? E a gente foi no inverno, então estava bem frio, né? A gente pegou É, muito frio em Amsterdã a gente pegou -5 graus. que Então, bacana. eu É nunca tinha bom.
tanto frio na minha vida. É, Não ficou traumatizado, não. Você volta, né? não, com certeza, voltamos sim. Ficou muito frio também na Grécia, uma época com neve e tudo, mas como em Amsterdã, nunca tinha pego tanto frio na minha vida. Uhum. Imagino. Isso não é Imagino. nada, é -30 na Irlanda dá -40. Pois é, eu comparado com outros países ainda é tranquilo. Verdade. Menos 5, menos 10, né? A gente. Eu vou aqui passar para o pessoal o contar, se eles quiserem ver os seus textos e tudo mais, o endereço aqui, talvez no final eu relembre aqui, né? anovacristandade.blogspot.com ou Isso, então, ou então no YouTube, né? CFS Moreira. isso, Tá certo, né? isso aí. Eu vi que tinha outros canais também lá, só que eram canais menores, de trailer e tal, né? São playlists, né? Então, mas o Hum. canal Carlos Moreira, se você digitar no YouTube, já é o primeiro canal que aparece. Então, Ah, bacana. Eu também digitei a Nova Cristandade no Google e deu na verdade, certo. é um blog que eu até nem tenho atualizado mais, onde eu colocava meus textos. E tem texto lá, hein? Tem... Mas aí com as redes sociais, acabou que o blog é coisa bem antiga, né? Quando É, vinha as redes, aí eu acabei postando, tudo tá no direto. Facebook ou no Instagram, então tá tudo por lá. Uhum, bacana. Ó, mano, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua conversão, do seu encontro com Cristo e com o Evangelho. Você pode dar uma palhinha aí pra gente? Posso? Eu tive esse encontro há 38 anos, agora em junho está fazendo 38 anos. Eu venho de uma família, meu pai católico não praticante, minha mãe evangélica pentecostal, e eu estudei em colégio presbiteriano inicialmente, um colégio católico, me converti na igreja anglicana, fiz seminário teológico batista, então Que salada. eu sou assim uma metamorfose de experiência. Mas a conversão eu tinha 16 anos, foi na Igreja Episcopal Anglicana aqui de Recife, onde eu passei a maior parte da minha vida como discípulo de Jesus e alguns anos como pastor ordenado na Igreja Episcopal Anglicana. E depois na Igreja Episcopal Carismática. Houve aqui uma divisão em Recife. E em 2013 eu me desvinculei da instituição e hoje faço parte do movimento Caminho da Graça, aqui no Brasil, que é mentoreado pelo pastor Caio Fábio, que é bem conhecido, né? Uhum. Estou aqui em Recife, e a minha companheira aqui também é a Gláucia. Em Recife tem duas estações do caminho. E eu sou pastor de uma delas. Uhum. Até, então você me informou no outro dia, né, que tem mais um, além de você. Sim, a Gláucia veio primeiro. A Gláucia está desde o começo do movimento Caminho da Graça. E eu Ah, entrei em 2013. 2000, relativamente recente, né? É 8 anos, o movimento tem uns 15 anos, eu acho. Então, Uhum. metade do tempo do movimento eu tô caminhando com eles. O que te fez deixar? Porque eu acho que você já era pastor, já Já. tinha toda uma estrutura ministerial, você E deixa tudo e o Movimento Caminho da Graça, ele não tem um vínculo assim com uma denominação histórica e etc, né? O que te motivou? não é pastor de uma igreja com 12 mil membros. E o que me motivou foi uma crise profunda que durou pelo menos 10 anos e foi se intensificando. E por fim eu comecei a ficar doente. Eu ia para o médico, eu sentia dor no corpo inteiro.
Eu fazia tudo quanto é exame no mundo e não detectava nada. E eu tinha calafrio, eu tinha taquicardia, não era ataque de pânico, eram sintomas físicos, mas não era pânico. E eu concluo hoje, olhando para trás, que foi o resultado de uma agonia de alma, porque eu comecei a me sentir numa profunda contradição entre o que eu acreditava e o que eu vivia em termos de fé. Então, aquilo foi me fazendo muito mal. E cada vez mais eu ia ficando desconforme com a minha posição. Uhum. Quando você faz parte de uma instituição formal, né, você não é um CPF, você é um CNPJ. Uhum. Você representa a instituição, né, no que você fala, no que você pensa, no que É. você... No meu caso, como pensador, como pregador, tudo que eu escrevo, tudo que eu publico, né, em vídeo, em texto, ou uma live como essa, uma entrevista, reflete na instituição, né? Então as minhas posições começaram a ficar muito discrepantes, muito diferentes e totalmente inadequadas. Causando Até desconforto. que não era mais possível, era desonesto permanecer com os irmãos, comigo mesmo. E eu tomei a decisão de me desvincular de uma forma muito tranquila, pacificada, mas necessária do meu ponto de vista e que me fez muito bem e que me permite hoje falar tudo o que quero, né, sem qualquer constrangimento, porque eu falava, não deixei de falar nunca, Uhum. mas Você, gerava muito constrangimento. Né? você E sempre falou, só que agora você pode. não, antes eu até podia, mas guardados os limites, né? Porque a instituição tem aqueles temas nevrálgicos, os quais você não deve mexer, como o dízimo, por exemplo. Né? Sim, É um tema sim. que você não deve tocar nele, a não ser que seja para justificá-lo. É. Como eu deixei de acreditar muitos anos nisso, não podia mexer nesse assunto, né? Eu também tive muito problema com isso. Pois é, então hoje eu estou tranquilo, porque eu sou pastor de uma igreja local, apesar de fazer parte de um movimento que tem uma coluna vertebral do evangelho, de uma consciência da escritura. Não existem subordinações, hierarquias, políticas eclesiásticas, nada disso. Até porque se houvesse, eu não caberia no movimento. Então, no caminho da graça, se privilegia a igreja local. Então, que é o que eu acredito. Eu não acredito em nenhum tipo mais de estrutura de governo que não seja a igreja local. E qualquer coisa para mim que passa disso já gera problema, competição, vaidade, idolatria, Uhum. disputas, Mentalidade de império, né? De franquia. de hold, empresa, né, que manda os dividendos para a sede e que estabelece geografias de domínio. Tudo isso É, vem do é, Império Romano, né? Vem das legiões romanas. Aí começa a chamar os irmãos de rebeldes por não suportarem conviver. Tudo é para se molhar, né? Então, Uhum. quem joga no campo da instituição tem que se submeter às regras. E eu acho que é coerente isso. Se você está na Uhum. instituição e você tem lá um estatuto, um cânon, o que seja de diretriz, se você desceu para o play, vai ter que jogar. Né? Ou então, Uhum. se você não está confortável, faça como eu, be free. Sim. Be free. Às vezes eu vejo alguns pensadores que eu até admiro, que eu até vejo mensagens, pregações, reflexões destes, só que eu sempre tenho essa pergunta, como é que eles conseguem, assim, ainda conviver, ver tanta coisa, eu não sei se ficam nessa angústia e tudo, mas eu também passei por isso, logo que eu te falei um pouquinho no telefone, né? Eu Sim, fui para o Brasil
para... na verdade, o fato de ir para o Brasil, porque eu poderia ter feito isso aqui, mas foi um pouco para eu poder pensar por mim mesmo, para poder estar um pouco livre dessa coisa de ser filho de pastor e estar com uma cobrança enorme assim em cima de mim. E É, ainda tinha uma projeção, assim, tinha, como se diz, a minha vida estava toda traçada na minha frente. Então eu fui, vamos dizer, no intuito de fazer seminário teológico. Só que eu sim. não fiz só teologia. Eu, ao lado disso, também comecei a acompanhar Caio Fábio. De Caio Fábio eu fui conhecendo outras pessoas também, dentre as quais você também estava no meio, o Carlos Bregantin e tudo. E no início até um pouco chateado, sabe? Eu ficava meio chateado com Caio Fábio conta tudo, Silas Malafaia. Aí eu ficava meio chateado, falei, puxa, tá falando do meu herói. Aí sei que aquilo ia me quebrando assim, só que é aquela coisa, quando você ama a verdade, a sinceridade se Sim. encontra com a verdade. Eu acho Né? que existem muitas igrejas ainda que são lugares sadios, que são Sim, lugares possíveis de você viver a sua fé. Igrejas institucionais, né? sim. Com suas idiosincrasias próprias, mas que são ambientes sadios. Ainda existem, não são muitos, Uhum, existem. uhum, No meu caso, é porque realmente a desconformidade foi tal que era muito desonesto eu permanecer dentro daquele habitat, né? Apesar de que é um ambiente de muitos privilégios, né? Eu tinha como pastor muitos privilégios, não financeiros, porque eu nunca recebi grana de igreja, sempre trabalhei, mas outros tipos de privilégios que a instituição lhe permite, né? Mas a minha inadequação era tal que era incontornável para mim. Mas é, eu entendo aqueles que fazem parte dessas poucas igrejas ainda sadias, lugares legais, onde você pode uhum, ter a sua fé em conformidade com o Evangelho. Então, eu compreendo. Aí é, eu entenda que elas têm muitas questões que são profundamente conflitantes com o Evangelho. uhum, é. Inclusive, quando você muda a mente, eu ainda na minha imaturidade, eu ainda olhava e olhava assim, tá errado. Só que eu não entendia muitas vezes que aquele irmãozinho, muitas vezes estando errado dentro da doutrina, segundo a palavra, etc. Só que na encarnação do evangelho, ele estava muito na minha frente. O cara era um cara amoroso, era uma pessoa que perdoava facilmente, às vezes cheio de doutrinas, de dogmas e não sei o quê, mas, né, mas muito sincero, muito honesto. Foi aquilo que ele recebeu, né, na formação dele e tal. E com o tempo é que eu fui amadurecendo nesse caminho, porque não é apenas uma questão de você conhecer, né? É uma questão de você encarnar aquilo que você conhece, né? Sim, sim, verdade. É, mas é bom, é bom saber que existem lugares que a gente pode se identificar e, Sempre existir, né? né? Mas com o Caio Fábio deu match. Assim, vocês não têm nenhum. Apesar de eu sei que vocês se respeitam muito, mas não tem nenhum. Existem alguma divergência? Tem alguns pensamentos, sei lá, escatologia, na Não, soteriologia? Não. a gente não discute nessas questões, né? No caminho da graça, não existe espaço para essa masturbação teológica, ficar discutindo o milênio, essas coisas. Uhum, E a escritura não é suficientemente clara e são coisas que não corroboram para aquilo que é essencial à vida agora, hoje, né? Mas temos divergências em alguns pontos. Não acredito que ninguém concorde 100% com ninguém, e né? é bom que tenha, né? É bom que tenha, é saudável, né, que exista, mas é muito tranquilo e a minha identificação com o Caio é desde que eu me converti. Eu me converti e já fui ler Caio Fábio. Uhum, Então, sempre li, acompanhei, né, e depois me tornei amigo e depois me tornei companheiro de ministério, de caminhada, né?
a gente tem uma amizade gostosa, assim como a gente tem com outros mentores do caminho e com outros pastores, né, no Brasil, que têm uma visão bem próxima naquilo que é Sim. essencial. Naquilo Uhum. que é secundário, para usar uma frase de Agostinho, né, ele diz: no essencial, unidade, no secundário, liberdade, e em todas Isso. as coisas, caridade. Então, no que não é essencial, eu particularmente transito pouco, né? Até fiz uma Uhum. pregação sobre o arrebatamento da igreja, da perspectiva como eu enxergo o arrebatamento. Como é que E é? eu acredito que vai haver um arrebatamento, sim, conforme está dito no texto. Mas usei o texto de Paulo na carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, mostrando quais são as características da igreja que vai ser arrebatada. E certamente não é essa igreja que está aí. Não é essa igreja que nós percebemos do ponto de vista do fenômeno histórico. Do ponto de vista da igreja corpo de Cristo, é outra coisa. Uhum. Do ponto de vista do fenômeno histórico, igreja, isso que está aí não pode nem ser chamado de igreja. E certamente essa igreja que está aí não será arrebatada. Se Jesus voltasse hoje, ela não seria. Uhum. Muita convicção, né? Teria que passar por uma grande tribulação aí para ver se Dá ela uma, melhora um pouco. dá uma purificada. Purgatório na terra para ver se... É, a igreja, quando Jesus, no Sermão do Monte, ele começa a descrever aqueles que se identificam com ele, ele não coloca nenhuma. Ele não falou se era fariseu, se era saduceu, se era judeu, se era qualquer coisa, ele só começa a falar os mansos, os humildes. Para mim ficou mudo aqui. Carlos, para mim ficou mudo aqui, não estou te ouvindo. Não sei se. Hum, será que o pessoal. É, o pessoal está ouvindo alguma coisa aí? Alguém pode dar um retorno? Porque talvez o problema seja comigo. A Alessandra está dizendo que está mudo. Está mudo só o meu ou o dele também, Camila? Se não, Charlito, você quer? Está mudo o áudio do pastor Carlos. Você está me ouvindo? Não. Você sai e entra de novo, tá? Então tá bom. Algum problema aqui com o áudio, mas login, ele vai saindo aqui e entra de novo, tá bom, pessoal? Enquanto isso, vamos compartilhando aí, vamos vendo aí a live, vocês estão vendo, o bate-papo tá bem interessante, né? Vou lendo aqui alguns comentários, a Camila eu tô vendo que está presente, como sempre. Marlira, olá, pessoal, Mano Charlito, aquele abraço. Alexandre Castro, também não escuto Charlito, está mudo aí, vai lá. Só ouço você, Elias, aí foi quando tudo se modificou, tá bom? Cadê? Cadê o Charlito? Vou ver se eu consigo. Ah, aqui, visualiza. Entrou, pastor Carlos Moreira, tá aqui. Solicitação para participar ao vivo do vídeo. Vamos ver. Me Opa, parece que deu certo. Vamos ver. ouvindo? Sim, às vezes deu uma falha no início, mas eu acho que tá bom. O fone que tocou aqui, enquanto a gente estava falando. Ah, tá. Por isso, ele cortou o áudio e aí não voltou. Não, tá tudo jóia.
Eu não sei se no seu tem a função aí, tem o não perturbar em cima. Eu sempre coloco, no início sempre acontecia isso comigo, mas se acontecer de novo, aí a gente. Ah, eu tô procurando aqui, não tô achando, não. Aí Mas não, tá, se alguém estiver assistindo, por favor, não ligue. Não ligue agora, ligue depois. pegamento pastoral agora. É, aconselhamento. É, mas então, tá muito bom. É impressão minha ou na sua personalidade um pouco até você é introvertido? Você é mais tímido? Muito. Eu, Um falso tímido? quem não me conhece e eu digo que sou tímido, não acredita, né? Porque eu sou um pregador, Sim. acostumado a púlpito e a grandes espaços de pregação com milhares de pessoas. Mas eu, na intimidade, sou uma pessoa tímida. E me tornei bastante reservado depois da vida pastoral. Então, Olha. no começo a gente abria a casa para todo mundo e tudo mais e tal. Hoje a gente já tem muito cuidado com isso, Uhum. bastante. Apesar de que a casa, antes da pandemia, sempre esteve aberta. Aliás, desde que eu casei, eu vou fazer 30 anos de casado agora, em dezembro. Desde que a gente casou, a nossa casa esteve aberta para o discipulado. Mas com muito cuidado e com muito critério, porque às vezes você bota o lobo dentro de casa. Aprendemos isso a duras penas também. Filho É, de pastor. é, Filho de pastor, a gente já viveu muita coisa. sim. Mas então, eu percebi por alguns traços. Eu percebi que eu já li isso sobre você, que você gostava de rock, Gostava não, eu gosto. gosta de rock, né? O cara pode até deixar a igreja, mas se ele deixar o rock and roll, ele vai para o inferno. Mas como é que faz aquela história de que o diabo é o pai do rock? Como é que fica aquilo? Ah, rapaz, com Se certeza for, não teria capacidade de inventar uma coisa tão boa como o rock and roll. eu digo que se, Meio do céu, pode ter certeza. eu digo que se diabo é o pai do rock, ele fez isso enquanto ele ainda era anjo E pode até ter sido aí, e, mas não é possível. e, e só pode ter se inspirado no Criador. O céu vai ter muito rock and roll, pode crer. Na Nova Jerusalém vai ter. Basta pensar na quantidade de gente boa que já está por lá. Né? Pois é. Então, aí eu queria te perguntar o seguinte, porque aí isso eu li hoje, porque eu sabia que você gostava de rock, mas não sabia que você era compositor e músico. Sim. Como eu te conheço mais por pregações, você já pensou em dar não sei, dar um pouco mais de ênfase no seu ministério em relação à música? Cara, eu trabalhei com música durante 20 anos da minha vida, intensamente, de tocar pelo menos 3, 4 vezes por semana. No domingo eu tocava 3 cultos, de manhã, de tarde e de noite. E então passei 20 anos gravando dentro de estúdio, ensaiando, viajando. Eu já toquei em praticamente todo tipo de lugar que você imaginar. Em cima de caminhão, em praça, em estádio, em ginásio, em galpão, em igreja, em anfiteatro. Onde você imaginar, eu toquei. E eu acho que esse tempo da minha vida, ele passou. Ele foi aposentado por tempo de serviço. E hoje tem uma guitarra pendurada aqui no meu escritório. A minha guitarra está lá, a que sobrou, né? Porque eu tinha várias, mas a que sobrou ficou aqui pendurada, aposentada. Uma caixa Marshall aqui atrás também, guardada, que ficou de relíquia. Mas hoje não pego o violão, mas nem para tocar uma música assim. É, Eu toquei tanto que esgotei mesmo, fiquei esgotado. Foram 20 anos muito intensos, muito. não tem chance disso renascer de novo, não. Tem, porque outro dia eu estava até pensando assim, cara, quando eu voltar a passar a pandemia, porque a gente entregou o nosso espaço de reunião aqui, né? Eu mantive Uhum. um ano. Como a gente viu que não dava, não ia mesmo avançar, a gente entregou o espaço e
segue o jogo. Mas eu acho que quando voltar depois, eu fiquei pensando, né, em como será o modelo e tal, uma coisa mais leve ainda do que já era. Uhum, E aí eu sempre tive a vontade de fazer um café filosófico para bater papo e para entrevistar uhum. e tal. E uma músicazinha assim com uma galera que tocou comigo no passado. Talvez isso role, mas Aí, pode ser que música e bate-papo. música, bate-papo, uma coisa assim que seja bem leve, sabe? Uhum. Tá? Eu, eu gostava muito. Mas Lembra música aquele. não, tá? É um negócio mais pode ser misturado, entendeu? Porque tem Sim, evangelho em toda a música, né? e eu acho música é muito poderoso. Às vezes alcança mais do que a palavra, assim, a palavra pregada em discurso, né, em forma de discurso. É adoração no céu, não vai ter pregação, né? Pois é. Então fica na mente, Eu aquilo. o alemão diz que a vida seria impossível sem música, né? hum, Então, passa. música muito comigo. Mas hoje eu sou músico aposentado. Tem uma pregação sua onde você citou uma música. E, poxa, é o que eu tava falando, a música ela vem e você esquece, depois volta para sua mente lá e te impacta, e traz um impacto assim, muito maior do que quando você ouvia antes. Foi aquela, sempre que eu vejo a história de Cristo, eu fico a pensar, o coro queria saber Eu aprendi como era seu rosto. o rosto de Cristo. Eu aprendi a tocar essa música. Foi uma das primeiras que eu aprendi a tocar, porque é sol, dó, fá e ré. Então era bem fácil de tocar. Mas tem uma mensagem muito bonita, né? É, Minha mãe gostava muito dessa música. Também foi um estímulo, assim, para aprendê-la, né? é. Tantas canções que são maravilhosas, né? E meu pai, ele conta que quando ele se converteu, foi um rapaz que chegou no hospital e tocou para ele enquanto ele estava no leito. Ele estava à beira da morte e naquele momento ele se entregou ao Senhor e Eu foi curado. fazia evangelismo em hospital, eu e Fabiana, minha esposa, e a gente tocava para os doentes. E eles ficavam muito emocionados e agradecidos e tal, né? Então a música tem esse poder, né? De abrir É, mãos, de mexer, né, com sentimentos, de sensibilizar o indivíduo, né? De é, sonhar, né? Às vezes você ouve uma música e você remonta na cabeça toda uma cenografia, né? De uma experiência é, que você viveu. Então a música tem esse poder de deslocar a gente, né? Do, da situação imediata para um imaginário, né? A música tem é, essa capacidade, né? é. Que bacana. Mano, vamos falar um pouquinho sobre algumas atualidades? Tem algumas coisas que não tem como não tocar, né? Uma delas, eu falei aqui um pouco sobre sua visão escatológica, era um pouco saber se você está otimista ou pessimista com relação a esse novo mundo que está surgindo, esse mundo pós-pandemia. Como é que. Olha, eu estou otimista porque o mundo vai acabar. Eu, eu já vi o fim do jogo, já li a história, e na história que eu li diz que e eu estou Aham, indo bem para acabar. aham, Está cumprindo, né, o seu desígnio. A saga humana vai terminar. Né? E aquele Stephen Hawking ele falou que ou termina por uma invasão alienígena, porque os colonizadores nunca vêm em paz, ou termina porque a gente destrói o planeta, né? E nisso a gente está se empenhando bravo. E muitos cientistas dizem que o retorno já não é possível. Ou a gente termina porque vai haver guerra, né? E vai haver êxodo de regiões que vão ficar inabitáveis e o mundo vai se tornar um caldeirão fervente de bombas nucleares para cima e para baixo, ou termina porque as máquinas vão dominar o mundo, né? E Matrix
vai deixar de ser ficção e vai passar a ser uma realidade. Ou Matrix, ou o livro de Eli, ou Mad Max, um desses vai se cumprir. Então, eu estou otimista, porque eu estou vendo que o cenário apocalíptico, né, as dores de parto, a gente já respira o apocalipse agora, hoje. Uhum. Falta nenhuma profecia se cumprir para que o apocalipse se traga o desfecho final. Nós já estamos vivendo tudo. A dessensibilização do ser humano, destruição do planeta, né? O esfriamento do amor. Você já tem tudo que falou que aconteceria. Né? Guerras, pestes, tudo que já houve atrás, mas é uma espiral que vai se adensando. Né? A profecia, ela, por vezes, é cíclica, ela é recorrente, ela é Isso. rentável. E a Até nos gente tempos bíblicos a gente vê isso. redita, ela fica mais contundente. Então, eu não creio que, do ponto de vista de... Eu não sou um cara com aquela expectativa que o mundo vai ficar bom, que as coisas vão ficar legais, que a tecnologia vai resolver tudo. No século XVIII também se pensava isso, que a Revolução Industrial ia melhorar a vida das pessoas. Só piorou e só piora. Né? Então, mas eu creio que vai haver impacto, muito mais impacto tecnológico, de fato, né? Por conta da pandemia. Não creio que a igreja vá usufruir nada do que aconteceu. A igreja, do jeito que ela é hoje, a igreja instituição, ela é um teleguiado para entrar no processo de falência absoluto. Ela já tem uma economia irrecuperável. O que eu ia te perguntar na sequência seria isso aí. Como é que você via a igreja nessa nova realidade também? Para fechar, eu acho que talvez as empresas vão ganhar mais consciência do que as igrejas. Né? Você hoje já vê falando aplicações ESG, né? Environment, Social e Governance. Quer dizer, as pessoas estão compreendendo que o capitalismo não pode ser algo só para gerar lucro para os acionistas. Tem que ter responsabilidade social, tem que se preocupar com resíduo, com clima, com funcionário, com inclusão, com temáticas que são profundamente importantes no mundo atual. Né? Eu creio que as empresas vão melhorar e as igrejas vão piorar. Né? E Jesus disse que os filhos das trevas são mais sagazes do que os filhos da luz. Então, as empresas vão ter um papel melhor. E mas no caso, pela sua visão escatológica, já é tarde. Ainda que elas melhorem, já é tarde. Não é nem por uma visão escatológica, é porque a Escritura afirma que vai acabar. Né? Como é que vai acabar? Aí é especulação filosófica. Pedro diz que os elementos vão se desfazer, arder em fogo. Cada um tem uma teoria. Um acha que a Terra permanece, o outro acha que a Terra desaparece. Isso, para mim, é irrelevante. Mas que vai acabar, vai. Que a saga termina. Que vai ter um juízo, vai. Né? Que haverá um novo céu e uma nova terra, vai. O jeito que vai se instalar... A gente não sabe. Novo céu e nova terra, para mim, tem muito mais a ver com uma consciência do que com uma ambiência. Né? O mais importante é que desse novo céu e nessa nova terra há um novo olhar sobre a existência. É um outro projeto de sociedade. Não é uma coisa. Então, tem muito mais a ver com uma consciência do que com uma ambiência. Se tem planta, se tem mar, se tem rio, se tem céu, se tem estrela. Isso, para mim, é totalmente irrelevante. O importante é que a gente habite com uma perspectiva de existência diferente. Né? Mas que eu sou um cara otimista de que as coisas vão se desgraçar, eu sou. Desgraçar e vai acabar. E isso é uma grande notícia, porque nós não fomos criados nem pensados para sermos o que somos. Nós somos o agora e o ainda não. Né? Nós estamos no processo para sermos o que nós deveríamos ser, e não somos. Né? E nós estamos construindo as roupas que nós vamos vestir na eternidade e pavimentando o chão no qual nós vamos pisar na eternidade. Então, eu acho que é Nietzsche que diz, né? Torna-te aquilo que és. Então, nós estamos no processo de ser quem nós seremos. Mas o pecado ainda nos impede disso. E para que eu possa estar liberto disso,
esse episódio humano tem que terminar. Para uns termina quando morre. Na hora que morre, terminou. E enquanto tem mundo aqui, a história está rolando. Mas o trilho final cai no precipício. Não tem sequência, acaba mesmo. E aí inicia um outro projeto, né? Hum. Com os homens que ele criou. Eu penso En- assim. Então, quando você ouve um Elon Musk falando do chip que você implanta no cérebro para poder expandir a mente, para poder ser uma extensão do seu cérebro aí, as suas impressões, como você reage a uma notícia dessa? Eu acho profundamente natural. A tecnologia vai fazer esse tipo de coisa. E eu acho que a questão da morte é uma questão muito breve. Eu acho que em 1 ou 2 séculos, se durar isso tudo, você vai transportar a cabeça de um cara e botar no outro corpo. O cara não morre mais. Né? A medicina Uhum. já projeta para frente você viver 100 anos na boa. Vai ser normal viver 100 anos. Né? Hoje a gente já vive 75 no Brasil. Na Europa você tem países que vivem 90. Então, ó, o gap é pequeno. Né? Conheço muitos de 90 aqui. Pois é, então, mas a questão, para mim, não é essa, é que a consciência do homem é caída. Né? O homem, por natureza, é ambicioso, é egoísta, né? Ele é dominador, ele é possessivo, ele é maldizente, ele é idólatra. Então, você tira a consciência de um corpo, bota no outro, mas o problema vai junto. Né? É. E é no reino de Deus que a gente entende isso. Sem a visão do reino de Deus, a gente não compreende. É o reino que nos acelera e esclarece pelo Espírito, né? E vai nos transformando. Mas há um limite. Eu nunca serei perfeito nesse corpo. Nunca vou atingir a perfeição nesse corpo. Paulo diz lá em Uhum. 7, olha, esqueça, porque eu no corpo, eu até quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu Uhum. estou vendido à escravidão do pecado. Ele usa uma imagem alegórica forte. Então, É. esses avanços tecnológicos todos aí que estão aí no caminho vão acontecer, todos eles. Do cara Uhum. dar um chip aqui, feito o Matrix lá, baixa um programa aqui, você vai falar em árabe sem saber nada de árabe. Né? Os filmes é apenas assim, o ser humano é a fase da projeção do homem, né? Ele projeta, está imaginando, quando está imaginando já está criando. E algumas dessas coisas já estão até no inconsciente coletivo. Isso tem energias aí psíquicas represadas, né? Em camadas espirituais. Esse negócio se retroalimenta, né? O mundo espiritual alimenta o mundo natural e o mundo natural retroalimenta o espiritual. Né? Hum. Às vezes você tem uma alegoria disso, que a serpente come o pó da terra. É uma alegoria dessas emanações, dessas produções humanas, que sobem em forma de energia mesmo. E fica acumulado, represado. Né? E aí, Uhum. alguém que é mais sensitivo, alguém que tem alguma paranormalidade, faz um download de um troço desse, né? E o cara vira Nostradamus. Ele começa a enxergar, não precisa ser profeta para ver o futuro, não. Até porque o É, profeta, do ponto de vista do Velho Testamento, terminou em João. Não tem mais o que revelar, porque a revelação já encarnou. é. É, Agora, o inclu... profético é outra coisa, é denúncia, né? É a visão do reino e a aplicação da palavra na vida. Isso é a profecia nos nossos dias. é interessante isso que é, é interessante isso que você colocou, que não precisa nem de escatologia, não precisa nem de teologia e nem de texto bíblico para poder ver o que está ali na frente. Na verdade, um bom observador. Tá certo? E ele Oi? diz que vai acabar. Né? E ele é ateu, ele nunca deve ter lido a Bíblia, porque todos esses caras leem a Bíblia, porque a Bíblia tem, ainda que você tire toda a revelação dela, você tem ali o fenômeno histórico humano, civilizatório acontecendo, né? Nesse povo que guarda essa tradição desse Deus. Então, até como conhecimento histórico, ler a Bíblia é enriquecedor, né? Mas não precisa ser um discípulo de Jesus para olhar para o mundo e dizer vai acabar. Isso não vai dar Uhum. certo. Né? Não precisa. Uhum. E no nosso tempo, então, é que não precisa mesmo.
né? Tendências. Tem mais elementos para dizer que não vai perpetuar do que antes, né? Não vai, não vai funcionar, não vai chegar. E que bom que não vai, né? Maranata. É, O jogo já disse que o jogo vai ter uma hora que termina. é isso aí. Pega a bola e leva para casa, entendeu? E acaba o jogo. É isso aí. E essa falência espiritual da igreja, por conta não apenas da pandemia, a pandemia é só subir o nível, mas o cristianismo ele já é falido assim que ele nasce, né? Nasceu morto, é um aborto. Então, Você olha para ele e vê o que ele produziu, né? Expoliação, expropriação, colonização perversa, violenta, dominação, escravidão, perseguição, matança, conluio estatal, acumulação de poder e de riqueza. Não tem nada a ver com nada do que Jesus ensinou. Então, um negócio desse também não pode terminar bem, né? Como não está em falência no mundo todo. É mais uma produção humana, mais uma produção do mundo, né? Sim, é uma construção de uma religião, como tantas outras, né? Só que é uma religião que no Ocidente se tornou hegemônica. É uma marca, né? Deus, Jesus são marcas, são iconoclastias, né? São totens, mas isso não tem qualquer alinhamento com o Evangelho, nenhum, zero, né? E aí, quando muitos percebem a arapuca na qual entraram, e aí entendem que, de fato, é pino redondo tentando entrar em buraco quadrado. Não cabe. Você não acha que o Ocidente está procurando alguma espiritualidade alternativa atualmente devido à falência da igreja? Olha, sempre o mundo buscou alternativas de espiritualidade, né? Você nunca teve uma crença que dominasse tudo. O homem está sempre buscando escoar a sua angústia, a sua aflição, o seu descontentamento, a sua inadequação com a vida em alguma coisa que seja. E em expressões místicas e metafísicas, mas também em outras coisas, né? A tecnologia se tornou uma religião no nosso tempo. Harari diz que nós somos hoje a civilização em que os dados se tornaram Deus. Então, nós somos hoje essa civilização em que a tecnologia é um ente espiritual. O Google sabe mais do que o Velho Testamento. Então, aí você tira. Mas, do ponto de vista do fenômeno religioso, essas coisas sempre vão acontecer, né? Você sempre vai buscar sentido e significado em alguma coisa. Eu tenho ouvido muitas pessoas falando em lei da atração, sabe? Aí voltando assim, não que eu tenha nada contra a meditação em si, mas tem se falado muito, misturado um pouquinho de budismo, ao mesmo tempo o cara diz que ele crê em Deus e em Jesus, mas aí ele já coloca... Historicamente, essas coisas sempre estiveram presentes. Você vai para o mundo antigo e você vê as religiões de mistério egípcias, os cultos gregos, as manifestações panteístas. Você sempre teve sincretismo religioso, e aí religioso do ponto de vista dessa busca do sagrado, dessa busca desse ente, né, que Karl Barth chama de totalmente outro. Isso sempre existiu. A gente só está repaginando, mas é que Barth já diz, não existe nada de novo debaixo do sol. Então, isso sempre teve presente de alguma forma, só que agora a gente dá nome, a gente se inscreve a um grupo, a gente, entendeu? Mas essas expressões sempre existiram, na verdade. O que eu tenho percebido, e isso assim, não estou falando de estatística, de algo que eu li fora, estou falando assim, realmente uma impressão a partir de mim mesmo. Quando eu olho para a igreja há 20 anos atrás, e eu já vou percebendo que primeiro tinha assim, uma mudança, o pessoal dos usos e costumes foram deixando mais os usos e costumes,
os neopentecostais foram ficando mais descoladinhos, até mesmo na maneira de falar e tal, ficando mais palatáveis, né? Só que parece que eu estou vendo um movimento ultimamente que, de fato, as pessoas já estão querendo evitar Deus, Jesus, e estão começando a ir mais para o lado mais energia, mais o universo, entende? Como se tivesse ficado. Você consegue fazer a transferência, né? Em função da tecnologia, você consegue fazer a transferência das figuras de culto, né? Mas, no fundo, você continua tentando encontrar um significado e um sentido para as coisas. Antes era Deus, agora é energia, mas veja que continua buscando a essência, a razão, o elemento fundante, né, de tudo. Então, essa angústia está dentro do indivíduo. Seja o cara que está lá convivendo com o faraó, se é o cara que está na Idade Média, convivendo com a ou o cara do nosso mundo, altamente tecnológico. Mas a angústia existencial básica é a mesma. É uma desconexão com Deus, né? É o fato de nós estarmos distantes de Deus, né? Estamos em luta com Deus, estamos em luta com o nosso próximo, estamos em luta com o planeta e estamos em luta com nós mesmos. São os 4 conflitos básicos do ser humano. E qualquer que seja o mundo, esses conflitos vão estar presentes, né? Qualquer que seja o entendimento de que seja Deus, esses conflitos vão estar presentes. Tem parte, né, de uma memória celular, eu diria, né, da evolução humana. Isso está no indivíduo. Você já nasce com essa angústia, com essa coisa que só se pacifica quando você é perdoado. Por isso que Paulo diz, né, que o evangelho é o poder de Deus. Porque só uma coisa sobrenatural para curar isso. Senão você fica com essa angústia latente. O escritor de Hebreus diz que a gente tem medo da morte, o pavor da morte. Só uma ação sobrenatural para pacificar isso. Senão você fica existindo com essa pulsão latente dentro de você, né? Eu penso assim. Amém. Mano, a gente está caminhando aí para o fim da nossa live. Antes de eu falar um pouquinho com o pessoal que está chegando aí, eu queria que você respondesse uma pergunta para aquelas pessoas que não tiveram nenhum contato com o Evangelho e que chegam aí, por exemplo, na live, ou vão assistir essa live só lá no finalzinho, e que estão vendo esse mundo cheio de filosofias, ideologias, religiões e etc. Minha pergunta é o seguinte: o que o Evangelho tem que todas essas religiões, ideologias, pensamentos, filosofias não têm? O Evangelho é uma pessoa. O seu nome é Jesus. E um dos escritores da Bíblia, um dos mais importantes, disse que o fim da lei é Cristo. Na verdade, ele estava se referindo à lei do judaísmo. E a interpretação melhor desse texto é que o fim da religião é Cristo. Então, no Evangelho, você tem encontro com uma pessoa, né? E é essa pessoa que vai revelar quem Deus é para você. Então, se você encontra com essa pessoa, você encontrou a chave da existência, né? Tudo que é ismo é conceito e construção humana, né? Tudo que termina em ismo, de alguma forma, é uma filosofia. Jesus não é uma filosofia, é uma pessoa, né, que encarnou, viveu entre nós, morreu e ressuscitou. Ele é a imagem e semelhança de Deus. Então, você tem que fazer é conhecer Jesus. Conhecendo Jesus, você encontra o segredo da vida. E o resto ele te revela. Maravilha. Você não precisa de conhecer todas as mentiras procurando na busca da verdade, né? Conheça a verdade e as mentiras. Certeza. Todas essas filosofias e religiões, de alguma forma, elas tateiam essa busca por Jesus. E cada uma delas tem um pedaço, né? E cada uma delas tem uma parte da revelação, né? Ainda que intuitivamente, a Escritura diz que nem o louco erra o caminho, porque intuitivamente ele chega. Então,
Jesus é a pedra angular, é o vértice. Tudo se revela e se consubstancia nele. Bacana. Deixa eu ver o que que o pessoal está dizendo aqui, antes da gente se despedir. Mas eu estou muito feliz, viu, Pastor Carlos? Que Muito bom. feliz aí pela sua prontidão. Tá aqui Marilena e tal. É a igreja. É a igreja itinerante. Igreja itinerante. A Charlie. Ah, Marilira. Charlito tem nos pastoreado mesmo de longe. Olha, que Sem ao menos nos olhar nos olhos, mas amando na graça. olha isso. Já pagou o salário desse mês, meu irmão. Camila, gente, que live! Elane Geber, Deus Criador do Universo, Divino Criador de todos, Divino Criador, todos são um. O Google é o oráculo do século XXI, diz aqui a Select Music. Elane, me fale da volta de Jesus. Quer falar alguma coisa, Charlito? Me fale da volta de Jesus. Pois, é só aguardar, ele vai voltar. De um jeito ou de outro. Tá aqui também Luciano Costa. Há tempos que cansei do pensamento tradicional, cansativo, teológico das igrejas. Ouvir um pensamento puro e simples satisfaz mais, ainda mais em tempos de tanta ignorância que vivemos. Alê, sempre aprendendo com Charlito. Muito bom. É o pessoal do Recife aí, que tá. Muita gente aqui que eu não conheço. Que riqueza de pensamento, tá dizendo aqui. E Xavier é da minha comunidade, caminha comigo aí, que ela botou alguma mensagem aí que apareceu aqui. Quem? Ah, Cris Xavier, deixa Cristiana, eu ver. querida. Devo achar ela aqui em breve aqui. Não é tão prático, né, aqui no Instagram, as mensagens aqui. Fica bem, um pedacinho bem pequenininho. Leandro Pereira Carneiro. Gente boa demais. Mas é isso aí. O pessoal não teve nenhuma pergunta, né? Eu acho, né? Ressuscitou e tal. O pessoal está aqui se alegrando. Ainda quero conhecer o novo espaço. O novo espaço da Estação do Caminho da Graça aí, Charlito? Ah, só quando terminar a pandemia, né? E a gente vai para algum lugarzinho aí qualquer. Bacana. Aí Ratinho, e a gente tem tava gente, com pedra. tem gente aqui falando Raul, Fred Mercury. Foi a segunda banda que eu curti. Primeiro eu curti Beatles. Qual foi a segunda? Queen Queen. foi a segunda. E depois aí, Bacana. os clássicos todos. Pink Floyd, que é a minha banda predileta. LED. Aí veio o resto. Rush, Deep Purple, AC/DC. Eu Tudo com... não, eu não sou tão culto musicalmente, porque no meu tempo era pecado. Aí eu não queria Ah, pecar, acabou que eu não aprendi muito. Agora que não é, pouco agora que eu, é disso, né? agora que eu tô descobrindo essas coisas. Oh, meu Deus. Vai bem. Se ficou algum ranço aí, o rock and roll tira. O rock and roll tira. Eu tô gostando de Raul, viu? Eu gosto do Maluco Beleza. É bom, é Eu, tô- bom. enquanto as pessoas estão tentando ser normal, eu estou aprendendo a ser louco, essa loucura. Banda de rock é o Barão, né? É, O Vermelho para mim era a grande banda rock and roll. nessa aí. Mas muita gente aqui comentou e tudo, não vai nem dar tempo de ler tudo, porque senão a gente vai passar um tempão aqui. Mas, Charlito, obrigado, viu? Obrigado pela sua amabilidade, sua, Foi um prazer, sua meu irmão. paciência. Estamos sempre disponíveis para falar de Jesus, para falar do Evangelho e para conhecer boa gente do Senhor e gente Amém. que seja de Jesus. Eu digo assim, quando eu começo as minhas transmissões no domingo, eu digo assim: você que é amigo de Jesus e amigo do Evangelho. Então, estou sempre Amém. disposto a conhecer os amigos de Jesus. Amém. E quando vier aqui,
Quando vier aqui por esse lado, por favor, dá o toque aí. Tô sim, com certeza. Tá? Mas se você estiver por aqui também, Holanda, tudo mais, também eu vou até você. Tá bom? Tá bom, mano. E Deus te abençoe aí, querido. Deus te abençoe. Um grande abraço aí para vocês. Beijão. Para todos. Tchau. Termina a live aqui. Tá. Falou, pessoal. Tô só tendo encerrar o vídeo.